E aí, amigos, tudo bem? Eu sou Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. Galera, gravando vídeo aqui hoje, tem um sonzinho no fundo aí, meu vizinho tá hoje, tá me apaixonado e tá escutando o som aqui, tá? Gravando vídeo hoje, domingo, logo após o jogo América, Itabirito e América, na realidade, Manticão do Itabirito, no estádio do Alçapão, o lendário Alçapão do Bonfim, né? Castor Cifuentes. Fui lá, eu e o Dedé, como ver, eu nunca tinha ido a esse estádio, aqui tão pertinho, nunca tinha ido jogo lá. Fui ver o jogo, bem legal a estrutura, a peça, né? Porque o estádio é muito acanhadinho, muito bem raiz mesmo. Mas foi bom que encontrei com o Zé Flávio, com o Roberto Nassif, o Breno, eu conheci o Breno hoje, sempre tá aqui no canal. Um abração pro Breno, gente finíssimo. Encontrei com meu amigo Salviano, ficamos batendo um papo lá. Bom, vamos falar do jogo, né? O América, o Valentim surpreendeu, não esperava, ele veio com o time todo reserva, praticamente tirando o goleiro, né? Mas todo mudado. E assim, dá para entender porque o América estreou domingo 7h30, viaja para Valadares, que é uma viagem longa, joga 3 horas da tarde em Valadares, apesar de o tempo não estar com sol, mas é sempre quente, né? E a gente estava. O América teve um desgaste grande no jogo, apesar de ter jogado com um jogador a mais inteiro. Eu nem consegui fazer o vídeo porque eu estava trabalhando, não consegui ver o jogo. Mas a América venceu. E viajou de volta, teve pouco tempo de trabalho e resolveu apostar as fichas no time reserva. O América entrou em campo com o Gustavo, que é o único titular, Samuel, Rafa Barcelos, Natan, Paulinho, Otávio, Val Soares, Iago Santos, Felipe Lizari, Everton Brito e Jonathan. Surpresa, o Natan entrou, estreou, né? O Val Soares começou o jogo desde o início. Val Soares, no primeiro tempo, foi um dos principais jogadores do América. Ele começava a articular, mas o estádio do Vila, o Cassius Freitas, ele é um estádio muito acanhado. O gramado em si, as dimensões são menores do que o normal, né? Então, rapidinho, você não podia perder uma bola, que o outro time rapidinho estava no seu ataque, na sua defesa. E assim, o jogo ficou muito amarrado. Achei que o América faltou objetividade, principalmente porque o time muito reserva, né? Então a gente tem essa dificuldade de ter um. E como não tinha ritmo de jogo, os jogadores ficam meio travados e não dava continuidade nas jogadas. A América chutou pouco, o time dele chutou muito mais do que a gente. A gente jogou num. O Iago Santos, né? Iago Santos, ele jogou na ponta esquerda e o Everton Brito jogou na ponta direita. Eles inverteram uma hora em determinado jogo para ver se dava alguma coisa, mas a gente não conseguia concatenar as jogadas e ele precisa de espaço para jogar e jogou num campo muito reduzido de armador. Ele não é um armador. O Elizari é o cara que. Ele é o antigo camisa 8. É o que o Iago Souza faz hoje no América, né? Mas ele, quando ele está de 10, desde o ano passado, ele não consegue render e mais uma vez não rendeu, principalmente voltando de contusão, primeiro jogo titular. Mas o América no primeiro tempo fez algumas jogadas, nada assim de produtivo, alguns chutes de longe. Me chamou a atenção o Val Soares e a dupla de zaga nossa, o Rafa Barcelos e o Natan, muito seguros, muito firmes. Naquele campo do Vila precisa ter os zagueiros firmes, porque é muito curto, né? Qualquer coisinha o zagueiro, o atacante põe a bola na frente, ele está de frente pro gol. E assim, foi um jogo primeiro tempo muito amarrado, achei o América burocrático demais, bem burocrático. Gostei do Otávio, o outro volante, outro meio campo que entrou. Bom jogador, vai nos ajudar nessa temporada, que vai ser um pouco longa, né, cara? E assim, mas de tudo, o time deles chutou mais a gol do que a gente no primeiro tempo. Eles também não fizeram grandes coisas, não, sabe? Mas eles chegavam mais e a gente, o América me pareceu um pouquinho, acho que ia fazer o gol na hora que bem entendesse. Não é assim, sempre um toque a mais, um toque, como eu vou falar, pouco objetivo. O América perdeu um pouco a objetividade que ele apresentou nos 2 primeiros jogos com essa substituição, com as substituições dos titulares, né? É previsível até por causa do ritmo de jogo. Bom, mas além dessa agora além do Val Soares, do Otávio, o Natan mostrou, igual eu falei, Natan,
O Barcelos também foi muito bem. Estreou como titular o Jonathan, menino da base, forte pra caramba, cara gigante. Sentiu um pouco o jogo, tentou jogar, mas tinha hora que tropeçava na bola, escorregava. Parece que tem potencial, mas tem que maturar mais. É bom utilizar o Campeonato Mineiro para maturar esses jogadores assim, para ver se quando na hora de um teste maior eles estão preparados. Mas hoje o Jonathan sentiu o jogo. A América no 4-4-2, assim, com o Iago, às vezes fazendo terceiro atacante, mas mais um 4-4-2 mesmo. E o Orizati era que tentava apoiando mais o ataque. Então o América esbarrou muito na defesa. Né? Eu achei o América muito lento na saída de bola. O jogo no campo do Vila exige velocidade, você tem que ter mais agilidade no compasso de bola. Veio o primeiro e o segundo tempo, a América volta, mas o time deles voltou bem melhor. Voltou bem melhor do que o América e começou. O nosso goleiro fez 2 defesas boas. Eles estavam muito mais perto do gol. E o América começou. O Valentim sentiu, começou a modificar, tirou o Elizari, colocou o Persson, tirou o Val Soares, colocou o Tauan Williams. Começou a mexer, depois tira o volante, que eu elogiei, o Otávio, para colocar o Amaral. Mas o time não engrenava, ele tirou o central. O Jonathan colocou eu tenho que anotar o nome dos caras, porque eu esqueço o nome deles. Paulo Vitor, colocou o Paulo Vitor, mas o América hoje não estava inspirado. O time do América não estava inspirado. E acabou num lance que o Tauan Williams tentou fazer uma jogada individual, aí que fala do campo do Vila. Perdeu a bola, deu um contra-ataque para eles, e o contra-ataque do campo do Vila é mortal, porque é muito curto. Eles saíram, fizeram uma boa jogada e aí a bola foi para o lado direito do ataque deles, eles cortaram, cruzaram para a área e o atacante chegando pela esquerda jogou no contrapé do nosso goleiro, do Gustavo. 1-0 para eles. Eu achei que a vaca tinha ido pro brejo, porque a América não estava demonstrando muito apetite para empatar e nem bola para empatar, sabe? Na realidade, o segundo tempo, o resultado justo seria a vitória deles mesmo. Ó, eles jogaram melhor do que o América. Mas aí no finalzinho do jogo, uma jogada do Paulinho fez um cruzamento muito bom. Vi o pessoal xingando um pouco o Paulinho, mas o Paulinho, ele fez uma boa partida. Ele não é aquele lateral rápido, mas é um lateral inteligente, ele sabe jogar. Então, um dos problemas dele é tocar a bola para trás. Mas hoje o América não estava aparecendo jogadores para tocar a bola para frente, então estava mais complicado. Ele fez um bom cruzamento e o Natan cumprimentou, fez um belo gol de cabeça, subiu muito bem. Ele não perdeu uma bola de cabeça, Natan, nenhuma. Apesar da fragilidade do Tombense, acredito que se o América jogasse com o time titular desde o início, provavelmente a gente venceria o jogo. Mas foi boa a estreia, muito bom saber que tem um zagueiro firme, um zagueiro técnico, que sabe jogar igual esse Natan que chegou, boa estatura, bom posicionamento, bola alta muito bem. O Rafa Barcelos, a bola alta também, que eu pensei muito bem, ganhou todas as disputas. A nossa dupla de zaga jogou muito bem mesmo. Nossos laterais uma hora vacilavam um pouco, mas não foram mal. Mas no meio campo para frente a gente não tinha aquela liga que a gente teve nos primeiros jogos e a gente não conseguiu fazer o gol. Com catenadas jogadas. Eu vi pessoas aí, igual estava vendo no X, né? Alguns torcedores criticando, porque foi poupar jogador. Gente, é o seguinte, é jogo de 2 dias, e Minas Gerais é um país, cara. Minas Gerais é muito grande, então você viajar para Valadares de ônibus, volta, o desgaste é muito grande. Para um atleta profissional é complicado, porque o cara fica com a perna encolhida, não tem que fazer a recuperação, não dá tempo de fazer a recuperação, e o risco de perder jogador com contusão no início da temporada é altíssimo. Então, não crucifico o Valentim por ter poupado. Eu acho que se tinha um momento para poupar agora, num jogo teoricamente um jogo mais fraco, que a gente poder ter buscado a vitória, ficar mais tranquilo. Mas Campeonato Mineiro, a gente tem que entender também que as experiências são válidas, né? E a gente precisa ter essas experiências. Hoje não foi muito bem sucedida, conseguimos um ponto, um empate, dos males o menor,
Mas eu acho que se entrasse com o titular, venceria. Mas é suposições, né? O América volta a jogar agora contra contra o Atlético, no Independência, no jogo 9h30 da noite. Acredito que ele pensou um pouco nesse jogo também, contra o Atlético. E também com relação a contusões, né? Porque para perder jogador nessa temporada é muito fácil. Jogo empate, primeiro empate do América no campeonato, foram 3 jogos, 2 vitórias, um empate, tomamos nosso primeiro gol, né, na competição. Vem bem, óbvio que a gente não. O Campeonato Mineiro, o nível, a gente não consegue avaliar muito como o time está e como o time não está. A gente vai ter um reflexo maior no jogo contra o Atlético, para a gente ver a capacidade do América, né? Que vai enfrentar um time com uma receita muito maior, um time que tem um elenco maior. Então, a gente vai medir forças com ele. Mas, no início do campeonato, eu esperava mais ou menos isso. Assim, eu esperava até menos, porque nós trocamos muito time, né? E hoje o empate veio um pouquinho, assim, eu esperava, porque eu não saí de casa, quando eu fui para eu imaginei como é que ia jogar com o time titular. Mas quando eu vi que o time reserva, eu já pensei, se a gente pontuar hoje vai ser bom. Porque é difícil você... mas os reservas do América é difícil, porque você não tem a liga, você não tem você não está jogando, o time não está montado para aquilo, né? Então, mas foi um jogo ok. O empate foi um bom resultado para o América, pelo que foi o jogo, principalmente no segundo tempo. Achei que o time do Itabirito foi muito mais efetivo do que a gente, mas fizeram o gol, mas não conseguiram segurar. O América apertou um pouquinho e conseguiu fazer o gol. 1-1. Estamos líderes do nosso grupo está pegando fogo, todo mundo pontua no nosso grupo. E próximo jogo Atlético, vamos lá, vamos ver se a gente consegue pontuar, vencer esse clássico, que é muito importante pra gente, beleza? Um abraço, galera, até a próxima, tudo de bom.